Vamos nessa. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro nosso mensal. E como a Aline mandou, temos aqui a prova do TR, Analista Judiciário Área Administrativa, TRF da primeira região. Tá vendo? Tá vendo aí ou tá muito pequeno? Tá pequeno? Tá pequeno. Diga aí. Melhorou agora? Melhorou. Então tá. Como sempre, não olhei a prova antes, a gente vai tratar ela como se fosse a primeira vez. Uai, o que aconteceu aqui? Vamos tratar ela como se fosse a primeira lida de todo mundo, igual quando acontece quando você pega a sua prova. Vamos lá, deixa eu botar aqui na parte que me toca. Não tá dividido por disciplina não, né? Coisinha. Bom, vamos lá. Questão de número 41. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui que vai ficar melhor ainda. Pronto. Questão de número 41. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou a prorrogação da vigência da Lei de Cotas em concursos públicos federais até que o Congresso Nacional aprove uma nova norma sobre a matéria diante da proximidade do respectivo termo. Tal orientação teve por fundamento determinado princípio implícito na Constituição da República, tendo em vista os certames ainda em andamento, dentre outros aspectos, o que importaria na probabilidade de multiplicação de litígios judiciais. É correto afirmar que o referido princípio é o princípio da moralidade, publicidade, impessoalidade, segurança jurídica ou eficiência. E aí? Só a Carol respondeu até agora. Bora, preciso de pelo menos 3 respostas pra gente seguir em frente. Qual é o princípio que determina na lei de cotas? Prorrogação. Segurança jurídica? Quem marcou letra D, acertou. Realmente, segurança jurídica. Onde vocês matavam isso aqui, velho? Multiplicação de litígios judiciais. Tá bom? Olha essa informação. Esse aqui é legal. Só vou diminuir um pouquinho aqui para a gente conseguir ler o negócio todo. No exercício da função relativa ao cargo de técnico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no qual foi regularmente investido, Astolfo é ótimo. Astolfo praticou a conduta de revelar fato que tinha ciência em razão das atribuições e que devia permanecer em segredo, promovendo beneficiamento por informação privilegiada, sendo certo que ele assevera que a sua conduta foi culposa. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, com redação conferida pela Lei 14.230, a aludida conduta de Astolfo está tipificada dentre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, que não admitem a modalidade culposa e cujo rol é taxativo. B. Está tipificada dentre os atos de improbidade em todas as situações consagradas na norma, que comportam rol exemplificativo que admite a modalidade culposa e a dolosa. C. Está tipificada dentre os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, cujo rol é taxativo e que admitem somente a modalidade dolosa. Não está tipificada em nenhum dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, que admitem as modalidades culposa e dolosa, cujo rol é exemplificativo, ou não está tipificada dentre quaisquer dos atos de improbidade consagrados na aludida norma, que pormenoriza as condutas puníveis de forma taxativa em todos os casos que não admitem a modalidade culposa em nenhuma hipótese. A, B, C, D ou E.
Essa é a 43. Thiago, dá um zoom, por favor. Dou. Obrigada. Melhorou? Melhorou, obrigada. Só que só não vai dar para ver o enunciado. Tá. Não, mas eu já entendi o que é. E aí? A, B, C, D ou E? Só uma por enquanto? Marcaria A porque você não fala com convicção. Marco A. Bota lá, A, letra A. Quero convicção aí. Bora, preciso de mais uma para rodar. Quem marcou letra A está correto. Vamos falar um pouquinho mais rapidinho sobre os atos de improbidade. Antes da lei 14.230, 14.230, antes da lei 14.230, existia a modalidade culposa, mas apenas para um ato de improbidade, que é ninguém lembra, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na lei. Quais são os atos de improbidade administrativa? Tem os que causam prejuízo ao erário, que importam enriquecimento ilícito, é os que causam prejuízo ao erário, que podia ser a modalidade culposa. E tem os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Essa lei, ela revogou o rol antigo, que era mais ou menos exemplificativo, e trouxe, além da conduta dolosa, tem que ser um ato doloso, criação ou omissão dolosa, um rol taxativo. Ó. E do inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Vamos para a questão agora. Está tipificada dentre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública? Está? Está. Que não admitem a modalidade culposa e o rol é taxativo. O STF afirmou que o rol do inciso 11 é taxativo. Então, isso diminuiu muito a atuação contra os atos, contra os princípios da administração pública, justamente pela essa taxatividade, que trouxe menos condutas do que era previsto anteriormente. Beleza? Vamos para a próxima. Com relação à organização administrativa, tem-se que a respectiva função pode ser exercida pela administração direta ou indireta, sendo correto apontar como atividade realizada no âmbito daquela: A. O processamento de precatórios pelos tribunais de justiça. B. O exercício da competência regulatória por meio de agências reguladoras. C. Realização de atividades de interesse público pelos serviços sociais autônomos. Prestação de um serviço público por uma concessionária de serviço público ou a realização de atividade econômica por uma empresa pública. Ó, estamos falando da organização administrativa, a função que pode ser exercida tanto pela administração direta que a indireta. A, B, C, D ou E. Eu faço uma adenda aqui, ó, que isso deve ter pegado muita gente. Sendo correto apontar como atividade realizada no âmbito daquela. Daquela quem? Administração direta.
Bora lá. Atividade econômica por uma empresa pública, administração indireta. Prestação de um serviço público por uma concessionária de serviço público. Concessão de serviço público, não tem nada a ver com a administração pública. Quer dizer, tem a ver, mas não é da organização da administração pública. Serviços sociais autônomos, Sistema S, entidades paraestatais. Exercício de competência regulatória por meio de agências reguladoras. O que é uma agência reguladora? É uma autarquia qualificada. Administração indireta. Então, a resposta correta é a letra A. Processamento de precatórios pelo Tribunal de Justiça. Que já seria no âmbito da administração direta. Bom? Ficaram com dúvidas aí? Não, só caíram na pegadinha, né? A Lei 13.655 de 2018 introduziu no Decreto-Lei 4657, é a LINDB, né? LINDB, disposições acerca da segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, contendo previsões relevantes quanto ao controle da administração pública, dentre as quais a norma que dispõe que a invalidação de ato, contrato ou ajuste deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Nesse contexto, é correto afirmar que tal determinação, A, não pode ser imposta ao controle judicial da administração pública, B, apenas é aplicável no âmbito do controle externo, C, não precisa ser observada no exercício da autotutela, D, há de ser atendida nas esferas administrativas, controladora ou judicial, ou E, restringe-se às hipóteses de controle interno da administração pública. A, B, C, D ou E. Exatamente o que eu imaginei. E aí, só o João que vai responder, é isso mesmo? Carol respondeu também. Bora, mais um. Vamos dar uma olhada na Lindb para vocês sacarem. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Peraí. 4657. Acertei? Acertei. Cadê isso aqui? Artigo 20. Nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Essas consequências jurídicas administrativas há de ser atendida nas esferas administrativa, controladora ou judicial. Aí a gente vem aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 22. Que é exatamente o que se refere à questão. Beleza? O 24 também cabe para isso. Enfim. Vamos lá para a próxima. Josélia decidiu aprofundar os seus conhecimentos com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade civil do Estado, à luz do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição.
vindo a concluir corretamente que a. No caso atinente à morte por disparo de arma de fogo em decorrência de operação policial, a responsabilidade civil do Estado é fundada na teoria do risco integral. B. O direito de regresso em relação ao agente público causador do dano em sede de responsabilidade civil é imprescritível por se tratar de ressarcimento ao erário. C. Não é cabível o reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade civil diante da previsão constitucional. D. O agente causador do dano não tem legitimidade para constar no polo passivo da ação judicial que visa a responsabilização civil do Estado. E é. Tanto o Estado quanto o agente causador do dano respondem objetivamente pelos danos por este causar no exercício de suas atribuições. A, B, C, D ou E? Só a Carol e o João estão respondendo. Acordem aí vocês dois. Aline, Stephanie, Vinícius, Dani. O Vinícius levantou um caso aqui importante, que aí eu vou explicar aqui alternativa por alternativa. Morte por disparo de arma de fogo em decorrência de operação policial. Responsabilidade civil objetiva, só que não é na teoria do risco integral, é o risco da atividade. Direito de regresso em relação ao agente público causador do dano em sede de responsabilidade civil é imprescritível por se tratar de ressarcimento ao erário. Isso aqui eu não vi, erro. C. Não é cabível o reconhecimento de causa excludente da responsabilidade civil diante da previsão constitucional. Mentira, a gente sabe que é cabível. Inclusive, culpa exclusiva da vítima. D. O agente causador do dano não tem legitimidade para constar do polo passivo da ação judicial que visa a responsabilização do Estado. Isso aqui também está correto. Porque você entra contra a administração. A administração que vai agir regressivamente contra a pessoa que causou o dano e avaliar se existe dolo ou culpa. E tanto o Estado quanto a gente causador do dano responde objetivamente. Não, a pessoa responde subjetivamente. O Estado responde objetivamente. O gabarito está dando letra D como a correta. Só que isso aqui para mim também está certo. Então eu já tenho aí algo para vocês pensarem na anulação. Quem fez a prova. Cara de FGV, né, professor? Quanto do estudo das questões atinentes aos agentes públicos na Constituição da República de 88, chamaram a atenção de Ofélia as disposições concernentes às garantias da estabilidade e da vitaliciedade dos agentes públicos, de modo que ela decidiu aprofundar os seus conhecimentos acerca do tema, inclusive com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal. A vitaliciedade será adquirida. Vou ter que diminuir. A vitaliciedade será necessariamente adquirida após aprovação em concurso público, após 2 anos de efetivo exercício. B. É possível estender a garantia da vitaliciedade aos ocupantes dos cargos efetivos integrantes dos quadros de carreira da administração pública mediante previsão em norma local. C. Os agentes vitalícios somente poderão ser demitidos por sentença judicial transitada em julgado, razão pela qual a penalidade de demissão não é a eles aplicável em sede de processo administrativo disciplinar. D. A avaliação de desempenho não é condição necessária para a aquisição da garantia da estabilidade, bastando, portanto, o transcurso do prazo de 3 anos de efetivo exercício. Ou dentre os agentes públicos aos quais pode ser assegurada a garantia da vitaliciedade, estão integrantes da advocacia pública, notadamente os procuradores de Estado e do Distrito Federal. A, B, C, D ou E. Essa é a 47.
E aí? Quem marcou a letra C, segundo o gabarito, está certo. O que é vitalicidade? A vitalicidade é uma garantia a mais dada para algumas carreiras, sendo elas de magistratura e membros do Ministério Público. Então, isso já matou a E. Advocacia pública não tem vitalicidade. A vitalicidade é, realmente, após 2 anos de efetivo exercício. Mas não é aprovação em qualquer concurso público, por isso que está errado. É magistratura e membros do Ministério Público. É uma exceção. A indicação do 5º Constitucional e do Supremo Tribunal Federal não precisa desses 2 anos. A partir do momento que a pessoa entra, já está vitalícia. A diferença da estabilidade para a vitalicidade. Na vitalicidade, você só pode ser demitido em razão de sentença judicial transitada e julgada. Então, não existe a penalidade de demissão em processo administrativo disciplinar. Também como exceção. Processos do CNJ e do CNMP. Mas, em regra, é isso aqui. Estabilidade. Estabilidade é para os outros cargos da administração pública, os outros concursos públicos, que não sejam empregado público, no qual você adquire após 3 anos. E aí, na estabilidade, é uma garantia também de o servidor não sofrer pressões externas, porém, ele pode ser demitido por processo administrativo disciplinar ou por sentença judicial transitada em julgado. Não há menos quanto à vitalicidade. No exercício de suas atribuições como analista do Tribunal Regional da Primeira Região, Clarice foi consultada acerca das hipóteses que o ato administrativo é passível de revogação. Ela respondeu que são passíveis de revogação. Os atos administrativos com prazo expirado, os atos administrativos preclusos no processo administrativo, os atos administrativos discricionários, os atos que geram direitos adquiridos e os chamados meros atos administrativos, tais como os atestados. Essa está facinha. Os atos administrativos discricionários. E a gente tem um mérito administrativo. Prazo expirado, ele já consumou, já precluiu. Mesma coisa que precluso, gera direito adquirido, o direito adquirido deve ser respeitado e os meros atos administrativos não são passíveis de revogação. João, servidor público, constatou que certa norma constitucional outorgava uma posição jurídica favorável aos servidores, atribuindo-lhes um benefício estatutário. Por outro lado, a mesma norma permitia que a lei afastasse a incidência sobre os servidores que viessem apresentar as características funcionais a serem indicadas. A norma constitucional analisada por João tem eficácia plena, contida, operativa condicionada, limitada de princípio institutivo ou limitada de natureza programática. Olha só. Uma norma constitucional outorgava uma posição jurídica favorável aos servidores, atribuindo-lhes um benefício estatutário. Por outro lado, a mesma norma permitia que a lei afastasse a incidência. A lei afastasse a sua incidência. Quando uma norma ela é plena, ela tem toda a capacidade de ser plena, aplicação imediata, mas a lei pode restringir a sua atuação, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia contida. A lei está restringindo a atuação. Se a lei se dissesse assim, que a lei
complementaria não, na verdade, a lei que determinaria como seria feita, como seria realizada a norma, seria limitada. Se não tivesse nenhuma ressalva, plena. Beleza? Ô, Thiago, o que é essa limitada de princípio Institutivo institutivo? Eu não lembro o que é é isso. que a lei tem que criar um instituto. Ah, tá. E a programática não é. Ela faz só uma alusão, Ah, tipo, tá. a uma ideia, assim, uma ideologia, tudo mais. Ah, tá. Vai criar um direito, mas sem... Como é que é o nome? Sempre vê o direito por ali mesmo. Ó. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Anne, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da Embaixada Espanhola. Após ter vivido por 5 anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formulação do seu pedido de extradição pelo governo australiano. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria é estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição, brasileira nata, que obsta o deferimento da extradição, estrangeira, mas caso se naturalize brasileira, não será possível a extradição, brasileira nata, mas a natureza do crime pelo qual foi condenada permite sua extradição, ou estrangeira, salvo se optar pela nacionalidade brasileira, o que impedirá a extradição. E aí? Ó, Maria nasceu no território brasileiro. Brasil adota o critério jus solis, então, teoricamente, ela seria brasileira. Só que quando ela nasceu, os pais dela, de cidadania espanhola, se encontravam a serviço da Embaixada Espanhola. Ou seja, eles estavam a serviço do país. Então, ela não é brasileira. Ela é o quê? Estrangeira. Sendo possível deferimento da sua extradição. Lembrando que o brasileiro nato não é extraditado. O naturalizado pode ser. Mas, Thiago, se ela escolhesse ser. Ela, no caso, aquela letra E, eu acho. Ela Se ela não. escolher brasileira, ela não é Ela brasileira. escolhe. Hã? Ela não pode escolher. Quem nascido no Brasil pode se escolher optar pela a nacionalidade brasileira. Mas no caso dela, os pais dela estavam a serviço da Espanha. Mas nem assim ela poderia escolher? Não, aí você se considera. É a mesma coisa do brasileiro nascido no exterior, cujos pais estavam a serviço do país. São considerados brasileiros. Entendeu? Entendi. Vamos lá, para a última. Eu acho que escolher uma legal. Essa aqui é legal. O Estado alfa, a míngua de normas da União disciplinando a respectiva temática, editou a Lei Estadual número X. Em momento posterior, a União editou a Lei número Y, em sentido diametralmente oposto à da Lei Estadual número X. Considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional, é correto afirmar que a Lei número Y não deverá ser aplicada no território de alfa enquanto a Lei Estadual número X permanecer em vigor. Revoga a Lei Estadual número X, mas apenas se a temática estiver inserida na competência legislativa privativa da União, deve ser considerado nula, considerando o princípio federativo da especialização legislativa no ente de menor proporção. Suspende a eficácia da Lei Estadual número X, caso veicule normas gerais e a matéria se insira na competência legislativa concorrente, e revoga a Lei Estadual número X se a temática estiver inserida na competência legislativa privativa da União ou na competência legislativa concorrente. A, B, C, D ou E. A União pode editar normas gerais. Os estados poderão suplementar as normas gerais da União ou exercer a atividade legislativa de forma plena enquanto não tiver essas normas gerais. A União vai lá e cria uma norma geral, e essa norma é incompatível com a norma estadual. O que acontece? A norma estadual é suspensa.
Letra D. Vai dar tempo aqui de mais uma. Deixa eu achar um legal. Com o objetivo de atender às necessidades urgentes do Poder Judiciário Federal, o presidente da República editou a medida provisória número X, dispondo sobre a organização dos tribunais regionais federais, o que foi muito comemorado por seus membros. Após o trâmite regular, a medida provisória teve sua votação iniciada na Câmara dos Deputados, sendo aprovada nessa Casa Legislativa e posteriormente no Senado Federal, sem alterações. Daí decorreu a promulgação da Lei número Y, que foi feito pelo presidente da mesa do Congresso Nacional. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa narrativa A não apresenta incorreção, B somente apresenta incorreção em relação à casa iniciadora, C somente apresenta incorreção em relação ao objeto da medida provisória, D somente apresenta incorreção em relação à promulgação no âmbito do Poder Legislativo, e E somente apresenta incorreção em relação à votação em separado das casas legislativas. A, B, C, D, E, de organização judiciária. E aí? Vamos dar uma olhada aqui na Constituição, em seu artigo 62, que diz, parágrafo primeiro, diz assim: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Então, a incorreção é o objeto da medida provisória, que não pode ser por medida provisória. Tá bom? Então tá. Vamos ficar por aqui. Continue estudando, mandem os relatórios e vejo vocês, né, nossa próxima reunião. Beijos.